pessoas! Ótima terça-feira para todos vocês. Vamos para os vencedores e perdedores da semana 11 da NFL. Então esse é o 11º Vencedores e Perdedores que a gente faz. Obrigado pela audiência, como sempre, toda semana. Aí o Vencedores e Perdedores passando com frequência das 30 mil visualizações. Deve ser um dos vídeos de futebol americano mais vistos aqui no YouTube toda semana. Então, muito obrigado a você que está com a gente, seja no Brasil, seja no exterior, porque eu já dei uma olhada no Analytics do canal e tem muita gente fora do Brasil que assiste também, então um beijo carinhoso para todos vocês. Bom, para mais conteúdo, claro, se inscreva e tem os vídeos para os membros, que eu coloco sempre no primeiro comentário fixado para você dar uma olhada, e caso você se interesse, venham com a gente, assinem o Like Plus. Bom, vamos lá então, vamos começar com os perdedores ou os vencedores? Vamos começar com os vencedores essa semana, né? Estou começando geralmente com os vencedores para começar em alto astral. Vamos lá. Primeiro vencedor aqui, eu queria colocar combinado. Eu já falei do TJ Watt da defesa, mas eu queria colocar o Chris Boswell aqui como vencedor, o kicker do Pittsburgh Steelers. Foram 6 field goals acertados nessa partida e se não fosse ele, os Steelers provavelmente não teriam vencido esse jogo, né? Mesmo que a defesa tenha jogado muito bem, o jogo terrestre tenha entrado, mas na red zone foi um problema, o ataque de Pittsburgh, e isso foi compensado pela pontuação de seu kicker, que é um dos melhores da NFL. No final de semana que o McPherson teve problemas, que o Justin Tucker teve problemas, a gente precisa elogiar bastante um kicker que foi perfeito neste domingo, né? O Boswell aí, parte importante do Pittsburgh Steelers. O segundo vencedor, como eu já coloquei o Jared Goff muitas vezes no vencedor, ele teve mais um jogo com rating perfeito, já falei sobre ele nos 5 perguntas que foram respondidas, inclusive um vídeo para os membros. Eu queria elogiar um pouco o Dave Montgomery, porque talvez esteja passando um pouco abaixo do radar, que neste momento só o Jalen Hurts, com o tush-push, e o Derrick Henry tem mais touchdowns terrestres que o Montgomery. Ele tem 10, e vale lembrar que ele divide carregadas com o Jahmyr Gibbs. É um backfield de um monstro de duas cabeças, né? Então você tem o Jahmyr Gibbs como um cara mais ágil, mais veloz, e o Montgomery um cara mais para red zone, mais para corridas de terceira descida curta, por exemplo. Então é uma marca bastante notável, especialmente porque ele não carrega o piano sozinho, coisa que acontece com o Philadelphia em goal line, muitas vezes com o Jalen Hurts, e coisa que acontece com maior volume com o Derrick Henry lá em Baltimore, embora tenha o Lamar também, claro. Então, um elogio mais do que merecido para o Dave Montgomery, que tem tudo para continuar tendo uma excelente temporada. Quem tem ele no Fantasy certamente está satisfeito. O meu terceiro vencedor aqui é pelo contraste. O Tennessee Titans teve 13 faltas nesse último jogo e o time colapsou nessa temporada, né? Não faz um bom trabalho como toda a comissão técnica. Não sei se o Will Levis é a solução, eu acho que não, para ser muito sincero. O jogo terrestre não fez nada. A gente tem um quadro sexta-feira no ESPN League, que é o Oportunidade Armadilha no Fantasy. E eu coloquei o Tony Pollard como uma armadilha para esse domingo contra a defesa dos Vikings, e dito e feito, né? Não fez nada. Então, em meio a tudo isso, especialmente as faltas, o Mike Vrabel é um vencedor, porque ele sai fortificado dessa temporada. É um ano sabático e eu acho que ele vai ter uma oportunidade no ano que vem. Já existe um certo rumor dele para os Jets, por exemplo, a gente está vendo isso aí começando a aquecer, mas acho que o Vrabel deve ter uma oportunidade como head coach no ano que vem, porque Tennessee com ele estava com uma pegada bem interessante. E vale lembrar que a gente tem o caso do Dan Campbell sendo bem sucedido no Detroit Lions, que é um técnico da mesma árvore, vamos dizer assim, não árvore de técnicos, mas com uma pegada motivacional, e isso o Mike Vrabel a gente sabe que sabe fazer muito bem. O quarto vencedor, eu estou usando a camiseta dele, foram 317 jardas totais nesse jogo, e uma das jogadas mais icônicas da temporada, que foi o touchdown com ele quebrando 2 tackles numa quarta descida, é o Josh Allen. O Josh Allen hoje não é o favorito para MVP, segue sendo o Lamar Jackson por todas as semanas que a gente teve na temporada, mas ele deu uma colada aqui do Lamar Jackson. A analogia que eu fiz ontem até no Semana NFL foi o seguinte: o Lamar, como se fosse uma corrida de Fórmula 1, ele estava 7, 8 segundos na frente do Josh Allen. Essa diferença caiu para 2 segundos. Então, olho nisso, porque essa briga pelo MVP promete ficar bastante quente. Lembrando, claro, que o Josh Allen não tem tanta ajuda assim, né? Então, isso aí vai ser pesado, provavelmente, até porque a única divisão que hoje está virtualmente fechada... Tem uns pelinhos no microfone aqui. Não está pegando? Ah, não está pegando. A única divisão virtualmente fechada é a AFC Leste. É a única divisão que a gente não tem como falar que o Buffalo Bills não é o campeão da divisão já na semana 11, né? Então isso se deve muito ao Josh Allen, certo? Então mais do que vencedor. Foi um jogo muito forte do Allen no último quarto, decisivo, e é o que você quer de bons quarterbacks, que eles apareçam em momentos-chave da partida. Frise-se que não está nem nos vencedores nem nos perdedores, mas tem uma coisa que eu tenho que elogiar o Russell Wilson, é que ele está aparecendo em alguns momentos decisivos. Ele não está jogando bem
do primeiro ao último quarto, mas ele está aparecendo em momentos decisivos. Eu acho que isso tem que ser elogiado em relação a ele, aproveitando já que eu falei do Allen nessa questão. Nosso quinto vencedor aqui teve uma recepção que não foi, né? Que a bola arrastou no chão, mas tudo bem. Eu não vou ficar de mimimi e falar que os Bears perderam porque a arbitragem passou a mão no... Não é por aí. Mas, dito isso, o Christian Watson teve 4 recepções para 150 jardas, foi a melhor marca da carreira dele. E ele estava um pouco apagado na temporada, né? No ano passado eu considerava o Watson o wide receiver mais talentoso do Green Bay Packers. E ele foi meio que perdendo espaço, perdendo volume e tal. E nessa partida apareceu bastante profundidade. 4 recepções, 150 jardas. E foi por conta dessas recepções e os passes em profundidade que entraram, o Jordan Love para mais de 15 jardas, que os Packers venceram essa partida. Foi uma vitória um pouco culposa? Foi um pouco culposa, né? Não foi uma atuação de gala dos Packers fora de casa contra os Bears, mas uma vitória importante que mantém Green Bay na briga pela divisão, nem que seja matematicamente, porque o Detroit Lions é o melhor time da divisão e da conferência, né? Mas matematicamente está vivo. Agora ele, que faz tempo que eu não falo isso aqui. Faz muito tempo. 3, 2, 1... Puga na cua! Primeiro touchdown dele na temporada, 7 recepções, passou das 100 jardas, ia ter o fogo na secundária dos Patriots. Agora, eu queria entender muito por que o nosso glorioso maionese, o Jared Mayo, não colocou o Gonzalez para perseguir o Puka Nacua ao longo do campo. Eu realmente não consigo entender. Me soa uma negligência muito grande, porque não teve ajuste. Deixaram o Puka Nacua bailar na secundária e foi assim o jogo inteiro. E deixa. Vamos manter o Gonzalez aqui, de um lado do campo, e que se dane. Aí fica difícil defender, né? Bom, os Rams estão vivos na briga pela pós-temporada, vivíssimos depois da derrota para os Dolphins no Monday Night Football da semana passada. Grande situação do Stafford também, mas quis dar aqui o elogio ao Puka Nacua. Agora, seguindo, aliás, vários vencedores aqui que a gente está numa pegada, os humilhados serão exaltados, tá? A gente tem uma sequência aqui, ó, uma sequência inteira. Por exemplo, o Boswell. Quase não é falado o Boswell em relação aos melhores kickers da liga. Fala-se muito do Aubrey, falou-se do Tucker durante muito tempo. O Boswell sempre passava um pouco abaixo do radar. Montgomery saiu dos Bears, foi para os Lions, 20 carregadas e está produzindo. Mike Vrabel, mandado embora e no contraste sendo elogiado. Josh Allen. O que eu critiquei o Josh Allen no ano de calor é brincadeira, hein? Preciso ser honesto. Aqui a gente trabalha com honestidade, eu não escondo meus erros. Critiquei muito o Josh Allen e até mudei a abordagem em relação a quarterbacks depois disso tudo. Christian Watson, apagadíssimo também nesse ano e produziu. Puka Nacua, machucado, mas um bom trabalho. Agora o 7 e o 8 merecem elogios também nesse aspecto. Anthony Richardson, que passou bem a bola, não foi só touchdown terrestre não, tá? Passou bem a bola. E eu sei que vitória de quarterback não é uma estatística, ela sempre tem que ser carregada com contexto. Mas os Colts têm campanha positiva com Richardson e campanha negativa com Joe Flacco. Claro, tem que contextualizar os adversários, papipopopó. Mas hoje, o mundo ideal é o Richardson. O Flacco não tem condições de ser quarterback. Foi um lampejo, um flash que a gente teve no final do ano passado. E o Flacco ainda traz muitas interceptações tolas. Então, o Richardson nesse jogo de 270 jardas, anotando touchdown, movendo as correntes, eu acho que precisa ser elogiado. Esse backfield com Jonathan Taylor e o Anthony Richardson é o que tem de melhor, talvez, o ataque dos Colts para o resto da temporada para brigar por playoff. Hoje eu não confio que Indianapolis vai para a pós-temporada, mas a melhor chance vai ser colocando calor para prender. Ele vai oscilar, tá? Ele não vai ter 270 jardas toda semana. E vale lembrar que foi contra a defesa dos Jets, que tá com motivação zero nesse momento, né? Eu era mais motivado para assistir a aula de matemática às 7h10 da manhã do que a defesa dos Jets para taclear. Mas mesmo assim, mesmo que ele oscile, ele vai oscilar, o projeto tem que continuar com o Richardson. O nosso oitavo vencedor é Tua Tagovailoa. Tudo bem, foi contra a defesa dos Raiders, que é muito frágil, secundária, papapá. Mas procurando o tight end do Jonnu Smith, isso não costumava acontecer em Miami no sistema do McDaniel, né? O tight end aparecendo. Mas o Tyreek Hill também teve um forte jogo e o Tua está muito preciso nas últimas semanas. Ele teve seus soluços contra os Rams? Teve, mas foi por conta dele também que o Miami venceu na semana passada e por conta dele que ele venceu os Raiders. Os Dolphins têm um calendário duro nesse final de temporada. Pegam Texans, 49ers, Bills, já foi, né? Mas pega Jets ainda, que sei lá o que vai acontecer nesse jogo. Não sei se é difícil o jogo contra os Jets, acho que não, né? Eu tô falando que é difícil porque é uma batalha divisional só, porque, enfim. Mas os Dolphins, parece que não, mas eles estão vivos ainda na briga pela pós-temporada. Se tivessem perdido para os Rams, aí é de arrasta. Mas agora, com essa sequência de 2 vitórias, vamos ver o que acontece. A NFC North é uma vencedora porque Lions, Vikings e Packers, os 3 estão com mais de 70% de campanha nessa temporada e os 3 estão na briga pelos playoffs.
Os Bears têm 4-6 e aí a situação é bem mais complicada. Mandaram o coordenador ofensivo embora no meio da temporada, a defesa fora de casa ela fraqueja, o Caleb Williams oscilou neste ano, ali ofensiva idem. Daqui a pouco eu falo mais sobre o ataque dos Bears de novo, rapidinho, mas os outros 3 times estão fortíssimos na briga pela pós-temporada, né? Mesmo que essa campanha de Green Bay eu olhe e fale, não sei, e um pouquinho também a campanha de Minnesota, né? Vamos falar a verdade, Minnesota e Green Bay são times de 6, 7 vitórias, né? Minnesota tem 8 neste momento, apesar do Sam Darnold na Red Zone nas últimas partidas, nesta ele foi bem. E o Green Bay Packers também, o Jordan Love com as interceptações, eu acho que a defesa deu uma estagnada, mas enfim, são times que estão sabendo vencer, eu acho que eles têm o seu mérito por conta disso. Então, a NFC North menos o Chicago Bears, é uma vencedora. E seguindo na temática os humilhados serão exaltados no Vencedores e Perdedores, o Taysom Hill, que a minha crítica é o contrato do Taysom Hill, não é o jogador Taysom Hill. O contrato do Taysom Hill é ridículo, mas o jogador, se bem utilizado, num contrato diferente, seria uma boa pedida, e foi uma boa pedida contra os Browns. 130 jardas corridas, passou a bola 2 vezes, 8 recepções para 50 jardas, ele foi a força motriz do ataque dos Saints, essa vitória importante contra os Browns, para não ir de arrasta de vez a temporada. Lembrando que os Saints já mandaram o técnico embora e repensam 2025. Vamos então a los perdedores. Eu poderia ser um perdedor se a obra estivesse acontecendo ainda, mas está no horário de almoço e a obra parou. Então, quem quiser ver a sinfonia que está tendo aqui do lado, veja meus stories, tá? Mas graças a Deus, na hora do almoço a obra parou e aí eu aproveito para gravar o vídeo. Vamos aos perdedores, 10 perdedores desta semana. Lembrando que a gente vai manter 10 perdedores semana que vem, mesmo com 6 times de folga, tá? Semana 14 também tem 6 times de folga e a semana 13 ninguém folga, é a semana do Thanksgiving. Perdedores, vamos começar com o Lamar Jackson. Eu acho que ele sai como um perdedor dessa partida. Primeiro porque o Josh Allen deu uma encostada na briga pelo MVP. Segundo porque foi um jogo que eu acho que não é na conta do Lamar, né? Não me entendam dessa forma. Não acho que os Ravens perderam por conta do Lamar Jackson. Ele foi bastante pressionado. Ele foi sim mais errático em passes de média e longa distância. Mas teve turnovers. Foi o primeiro jogo de 2 turnovers dos Ravens na temporada. O Derrick Henry teve fumble. O Lamar, 2 de 10 pressionado, 3 de 12 para mais de 15 jardas, uma interceptação e um touchdown. Então acabou sendo um jogo bem mais difícil para o ataque dos Ravens. E tudo bem, o Josh Allen também teve jogos difíceis na temporada. O Mahomes também, acho que não é um jogo assim do Lamar contra uma excelente defesa fora de casa, numa batalha da AFC Norte, que vai apagar tudo que ele fez nessa temporada. Não acho que tem que ser assim. Esse tipo de coisa acontece, a gente precisa ter a maturidade de entender isso, tá? Então o Lamar Jackson está numa curva de ascensão nesses 2 últimos anos. Eu acho que esse jogo contra um competente, muito competente time dos Steelers não apaga isso. Mas de qualquer forma, ele nesta semana sai como um perdedor, porque ele não jogou bem, até conseguiu aí o touchdown do quase empate, faltou a conversão de 2 pontos, mas não foi um bom jogo do Lamar, né? Tava sem ritmo na partida e os Steelers fizeram um grande jogo. Eu acho que a defesa dos Steelers é mais vencedora do que o Lamar é perdedor aqui, mas de qualquer forma a gente tem que colocá-lo. Outro perdedor aqui é o Kyle Shanahan. 1-3 dentro da divisão, com 3 colapsos no último quarto. Isso tem que ir na conta do treinador. É muito visível que o elenco do San Francisco 49ers está jogando pica-sonsa. É muito visível isso. A complacência no último quarto é notável pelo semblante dos jogadores, pela postura da defesa. Não é a primeira vez que a gente vê uma campanha de vitória no final, não é nem no último quarto, é no final da partida. Isso aconteceu contra os Cardinals, isso aconteceu agora com o Geno Smith. Os Seahawks estavam sendo dominados pelos 49ers nas últimas partidas. A defesa de Seattle merece crédito, o Geno também no final, mas eu achei mais uma vez o time do San Francisco 49ers apático, bastante apático. E aí sabe qual é o problema? 2. Primeiro, a covardia do Kyle Shanahan no play calling, tá? Porque está sendo mais conservador que deveria em último quarto, e não é a primeira vez que a gente vê isso. Eu acho que no terceiro quarto, início do último quarto contra a Tampa foi assim também. E o segundo ponto, o Kyle Shanahan não tem perfil de motivador. Ele não tem. Ele é um cara introvertido, é um cara guru ofensivo, papapá. O trabalho dele é mais na parte tática e tudo mais. Ele não é o cara, ele não tem essa personalidade para incendiar um vestiário. Ele não é da escola Professor Luxemburgo, tá certo? Ou Ben Johnson, no caso. Não é. Então, num momento conturbado como esse, fica complicado, porque São Francisco apresentou-se diante de muitas adversidades.
Super Bowl, perdeu o Dream Greenlaw por lesão, perdeu na prorrogação o Super Bowl, é o segundo Super Bowl que São Francisco perde com Kyle Shanahan e com vários desse núcleo aí, Nick Bosa, George Kittle, só para citar 2 nomes. O time está batendo na trave várias vezes. Este ano completa 30 anos do último título do San Francisco 49ers, porque muito é falado sobre os Cowboys, porque os Cowboys nem sequer voltaram ao Super Bowl, né, ou a uma final de conferência desde 95. São Francisco não vence desde a mesma época, né? Dallas venceu em 95 o Super Bowl e São Francisco em 94. Então tem um peso a mais em relação a isso. A janela de São Francisco está se estreitando, tá? Eu acho que não dá pra gente descartar o time da briga pelos playoffs, mas isso eu tô falando há algumas semanas, de longe, não é o time dominante que já foi aí no passado. Por N motivos, mas eu acho que o aspecto psicológico também é um motivo. O Patrick Mahomes é um perdedor aqui, não foi um jogo ruim do Mahomes, mas a primeira interceptação acabou custando, né? Porque ela virou um touchdown. Os Bills capitalizaram na primeira interceptação e na campanha derradeira, Mirando Kelce teve uma interceptação também. Agora, se existiria um caso para o Mahomes brigar pelo MVP, e algumas bolsas de apostas colocavam o Mahomes ainda na briga pelo MVP, tá? No top 5. Com a campanha invicta não acontecendo, essa chance cai bastante. A gente já chegando na semana 11 e o Mahomes não teve nenhum grande jogo nessa temporada. Assim, grande jogo, que enche os olhos. Como o Josh Allen já teve, como o Jared Goff já teve, como o Lamar Jackson teve contra a Tampa, por exemplo, e outros. Não teve. Então, pensando nisso, eu acho que, pelo contexto e tudo mais, as 2 interceptações, ele tem o mesmo número de touchdowns e interceptações contra os Bills em temporada regular, eu acho que o Mahomes sai como perdedor dessa rodada. Mas assim, não é nenhum fim de mundo, tá? Obviamente, Kansas City pra mim segue sendo favorito na Conferência Americana e playoff é outro campeonato, especialmente pro Kansas City Chiefs. Vendo o copo meio cheio, eu acho que acabar essa doideira aí de campanha invicta e tal, que é uma distração no final das contas, e a divisão está um pouco mais colada com os Chargers, inclusive tem um vídeo para os membros que eu vou falar sobre as porcentagens de playoff, tal, como estão as brigas e tudo mais, assistam. Eu acho que pode ser positivo vendo o copo meio cheio, porque aí o time não vai terminar o ano com complacência, talvez. Isso acontece às vezes na NBA, um time garante vaga no playoff, ou uma das 4 primeiras vagas aí do cabeça de chave na conferência, e aí relaxa no final e não chega tão quente nos playoffs. Kansas City tende a ter a folga. Imagina terminar a semana 17, 18, vamos imaginar um cenário. Kansas City chega na semana 17, já tem a folga, nem tchum, perde para os Steelers, descansa todo mundo na semana 18 contra os Broncos, aí folga na primeira rodada dos playoffs para jogar só no Divisional. Então, semana 17, os caras jogando de qualquer jeito, semana 18 não jogam, o White Card não jogam para voltar no Divisional contra talvez os Broncos ou os Bengals, que hoje o panorama é esse. A 7ª vaga da AFC me parece que vai ficar entre esses 2 times. Tem os Dolphins na equação, os Colts, mas será que seria uma boa? Eu acho que não. Então, vendo o copo meio cheio, tá? O nosso quarto perdedor, cara, eu consegui a proeza de colocar 2 membros da comissão técnica dos Bears nos perdedores, impressionante. É o Matt Eberflus. O Matt Eberflus assumiu o comando dos Bears em 2022 depois de um trabalho bem mais ou menos nos Colts como coordenador defensivo. Não foi nada espetacular. O Matt Eberflus nos Colts não foi tipo o DeMeco Ryans em São Francisco. Ou o McDonald em Baltimore. Desculpa, não foi. E aí a diretoria dos Bears, que é uma palhaçada atrás da outra, foram lá, deram uma vaga de head coach pra ele, enfim. Desde 2022 ele tem 2 vitórias e 11 derrotas dentro da divisão. E a NFC Norte, como você viu nos vencedores, é a melhor divisão da NFL. Se os Bears forem um time sério, o Eberflus não volta como head coach ano que vem. Se os Bears quiserem continuar sendo uma piada pro mundo da NFL, aí volta. Quinto vencedor. Cara, informação interessante da ESPN americana. O Joe Burrow tem 4 jogos com 300 jardas e 3 touchdowns e ele perdeu esses jogos. São 4 jogos de 300 jardas e 3 touchdowns. Não é ou 3 touchdowns, é e 3 touchdowns. Sabe qual a campanha dos Bengals em jogos de uma posse? 1-6. Vamos imaginar que tivesse invertido. Cincinnati estaria brigando pela folga. E o Joe Burrow estaria brigando pelo MVP. Agora, é parte da equação. Final do jogo, também é difícil culpar, porque o jogo tá 27-6. Ele, Higgins, Chase, eles foram buscar o jogo. Empataram 27-27.
E a defesa dos Bengals é horrorosa. Tirando o Trey Hendrickson, ela é horrorosa. Envelhecida, erra tackle, que é uma beleza, um monte de big play, a secundária é frágil, pedestre, no mínimo pedestre. E aí não tem como. Uma ou outra campanha, os caras não vão conseguir mover as correntes, e isso é normal. O jogo tá 27-6, eles empataram. Só que deu a calhar dessa uma ou outra campanha ser no final do jogo, e aí a J.K. Dobbins foi lá e amassou a defesa do Chapolin, do Leonard Chapolin dos Bengals. Então assim, até pela coletiva depois, né? Foi perguntado se é a temporada mais frustrante do Burrow. É óbvio que é a temporada mais frustrante do Joe Burrow, pra ele. Novamente, ele tá vivendo o que o Drew Brees viveu em New Orleans com aquelas defesas horríveis que os Saints tiveram. Então, é um perdedor, porque hoje é um risco enorme dos Bengals não irem para os playoffs, mesmo com o Burrow, sei lá, tendo uma temporada de 35, 40 touchdowns e 4.500 jardas. Então, assim, não tem como não colocar ele nos perdedores aqui, e não é culpa dele nesse aspecto, mas ele sai como perdedor, assim como o nosso sexto nome, Breece Hall. Teve seu primeiro jogo de 2 touchdowns na temporada, foi de longe o melhor jogador do ataque dos Jets no jogo, e eles perderam. Porque é um time disfuncional, porque a defesa dos Jets, ela tem talento, mas ela não tem produção. Os caras não estão correndo. Feio ver a defesa dos Jets. É nítida também a complacência nesse aspecto. Eu acho que esse elemento de vontade... Gente, futebol americano é um jogo físico. Não tem como só ficar analisando X and O's e números sem a gente ver a partida e sem a gente sentir o que está acontecendo com os seres humanos. Isso vale para os 49ers no último quarto. Isso vale para a defesa dos Jets o jogo inteiro. Jogo inteiro. Isso vale, por exemplo, para a defesa dos Bears também, que fez outro jogo depois da demissão do Shane Waldron e o ataque fazendo alguma coisa. Então esse elemento humano é importante. O Breece Hall sai como perdedor porque eu tinha o Breece Hall como um nome para ser um dos 3, 4 melhores running backs da temporada. Pro Breece Hall tá tendo uma temporada que o Saquon Barkley tá tendo em Filadélfia. E nem de perto tá sendo o caso, por N motivos. Play calling, three and out aqui a colar, sacks que matam a campanha. E aí no jogo que ele joga bem, o time perde. Sétimo perdedor, 2-8, Jameis Winston não jogou mal, mas o Kevin Stefanski é o perdedor porque a campanha mata a probabilidade dos Browns irem para os playoffs. Mata, 2-8 não vai ter como. Então se teve uma faísca com o Joe Flacco no ano passado, a defesa dos Browns era melhor no ano passado também, né? Isso precisa ser frisado. Neste ano não vai ter como, simplesmente não vai ter como. E o Stefanski acaba pagando pela decisão de manter o Deshaun Watson até onde deu, e até onde deu foi até onde ele machucar. Se o Jameis Winston fosse titular desde a semana 1, talvez os Browns estariam mais competitivos. Talvez estariam 4-6, por exemplo, e estariam no bolo, né? E eles ainda teriam um jogo contra Cincinnati, por exemplo, enfim. Mas 2-8 não tem como. Então o Stefanski paga essa conta, não acho que ele vai ser mandado embora, mas uma chance dele entrar com a batata assando ano que vem, tá? Dependendo do que acontecer com essa situação do Deshaun Watson. E sendo bem justo, a gente não sabe de quem foi essa decisão. Pode ter sido de cima, do Paul DePodesta, pode ter sido dos donos do time, enfim, de manter o Watson até onde dá, no máximo que der. É uma pena, porque eu acho que esse time de Cleveland, ele é melhor do que 2-8. Com certeza absoluta é um time melhor que 2-8. É uma pena. Nosso oitavo vencedor, eu não sei ainda como ele não foi mandado embora. O Jacksonville Jaguars teve a pior derrota da história da franquia. Os Lions anotaram touchdown nas 7 primeiras posses. O Jared Goff fez o que quis. E no ataque também, pelo amor de Deus. E aí a tragédia final é o Trevor Lawrence está machucado. O Doug Peterson não come panetone em Jacksonville e de jeito nenhum ele pula carnaval em Jacksonville. Agora, eu não sei quando ele vai ser demitido, é só uma questão de tempo. E o meu palpite para ser treinador do Jacksonville Jaguars e head coach, aliás, e general manager, é o Bill Belichick, que tem laços com a família Ken, que é a dona do time, né? Ele é parça da família Ken. Então, o Doug Peterson teve as tretas com o Carson Wentz, os dois foram mandados embora, Filadélfia seguiu em frente na sequência, chegou ao Super Bowl de novo com o Nick Sirianni, que tem seus momentos de maturidade, diga-se, e chegou em Jacksonville com o pedigree de ter sido campeão do Super Bowl, de ter ajudado a lapidar o Carson Wentz, e o Trevor Lawrence nem de perto chegou perto de ser um quarterback top 7, top 8, top 10. Ele teve flashes, né, o final da temporada de 22, mas nada muito além disso. E aí tem a questão também do Press Taylor, tem a questão do ataque. Aliás, família Taylor, hein? Zach Taylor, Press Taylor, meu Deus do céu. Questão do ataque ser mal desenhado, enfim. Mas o Jacksonville Jaguars também não é um elenco para a campanha que tem. O front é uma decepção para mim, esperava um pouquinho mais, mas também os caras iam ter que correr sozinho.
Então o Doug Peterson é certamente um perdedor e eventualmente dessa rodada, eventualmente vai ser mandado embora. A defesa dos Falcons é uma perdedora porque esse time deixou a divisão pendurada porque não está jogando bem no lado defensivo da bola. Não está. Os Falcons têm um elenco para já ter escapulido com essa divisão. Agora, os dois times da divisão sul da NFC, da AFC, os Texans e os Falcons, eles devem ganhar as suas divisões. Por quê? Falando um pouco sobre Houston aqui, que venceu ontem o Monday Night Football. Os Texans têm 2-0 contra os Colts, que é o único time que ameaça. Então os Colts têm que tirar 3 jogos. E os Falcons têm 2-0 contra os Bucks, que também, na minha visão, é o único time que ameaça na NFC Sul. Então também tem que tirar 3 jogos. Se não fosse por isso, eles estariam bem mais posicionados para ganhar a divisão, talvez até parecido com o Buffalo Bills, por exemplo. Então, se não fosse por isso, no caso, os problemas. Esqueci de falar. E os problemas aqui são trincheiras nos dois times. O Houston Texans, linha ofensiva, que ontem não foi mal, mas na temporada está tendo problemas o CJ Stroud. Aliás, mais um bom jogo do Joe Mixon ontem, não está no Vencedores Perdedores, mas estou falando um pouco do jogo de ontem. E os Falcons na linha defensiva, porque não conseguem pressionar o quarterback. É a defesa que menos pressiona o quarterback e não chegou perto do Bo Nix. Teve um sack, o Mac Judon, mas no geral na partida não chegou perto do Bo Nix, que deitou e rolou em cima da secundária dos Falcons, coisa que eu já falei ontem no 7 coisas que você precisa saber. Então, por esses problemas estruturais, Houston linha ofensiva e Atlanta linha defensiva, front, eu não consigo ver esses dois times chegando numa final de conferência, embora eles tenham peças individuais que poderiam fazer com que eles chegassem longe. Mas o problema estrutural de trincheiras aqui é latente para essas duas equipes. O 10º perdedor é o Shane Waldron, que espero seja a última vez que eu fale sobre ele em relação ao Chicago Bears, foi mandado embora e o ataque dos Bears foi completamente outro nesta semana. Descobriram fogo em Chicago. Descobriram que dá para usar uma pass option com o Caleb Williams. Olha só. Descobriram que dá para correr com a bola com o Caleb Williams. Puxa vida, como se ele não tivesse feito isso em USC, né? Olha só, quer dizer então que em terceira descida dá para ele correr. Bom, bacana. Descobriram que dá para usar o tight end. Olha o Cole Beasley aparecendo. Menina, que loucura, hein? Olha só. E em meio a tudo isso, os Bears tiveram a chance de vencer o jogo. Perderam da forma mais Chicago Bears possível, com o field goal bloqueado do Kyler. Mas os Bears jogaram bem melhor que nas últimas 2 semanas. Eu acho que existe um pouco de esperança para o desenvolvimento do Caleb Williams na sequência. Não acho que seja ainda uma situação de otimismo, até porque a divisão é difícil, o calendário é terrível, pega 2 vezes Vikings, com a excelente defesa de Minnesota, pega 2 vezes Detroit, mas pelo menos o ataque lembrou um pouco um ataque de futebol americano e não basicamente um sorteio da telecena. Porque eu acho que o Shane Waldron ele assistiu o sorteio da telecena, aí com base das dezenas sorteadas, ele escolhia qual jogada ia ser na primeira, segunda, terceira descida, nada conversava com nada, as rotas não conversavam entre elas, era uma verticalidade estúpida muitas vezes, e hoje a gente pode falar que a gente viu um ataque no Chicago Bears um pouco mais organizado, né? E o Caleb Williams fez uma última campanha excelente. É uma pena que, por muitos motivos, que os Bears não tenham vencido, são 11 derrotas seguidas agora para os Packers, é a pior sequência na história da rivalidade. 11 vitórias do Matt LaFleur contra os Chicago Bears, portanto. Certo? Gente, beijo carinhoso. Para mais conteúdo, claro, assine o Like Plus, venham com a gente. Eu fiz a análise de Bills e Chiefs. Um outro jogo que está sendo eleito em enquete, os membros escolhem qual jogo eu vou fazer análise. E tem também o chance de playoff, né? o briga por playoff, enfim, que eu analiso as porcentagens de vários times, folga da AFC, da NFC e tudo mais. Então venham conosco, assinem o Like Plus. E nesta quarta-feira à noite eu te espero para live. Antes tem live só para os membros e depois, na noite de quarta-feira, tem live de perguntas e respostas, que faz um tempinho que a gente não faz, então a gente vai voltar aqui. Beijinho carinhoso, se inscreva no canal, like no vídeo, assina o Like Plus, vocês sabem já disso tudo e até a próxima. Tchau!